Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida fascinante de São Pedro Nolasco, um santo que viveu uma missão incrível de resgatar cativos e que, por mais distante que pareça, nos oferece um remédio poderoso para as crises do nosso tempo. Ele enfrentou a escravidão do corpo para salvar a alma, e essa história, olha, ela ecoa de um jeito impressionante até hoje. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o mundo de São Pedro Nolasco. Depois a gente descobre o segredo da santidade dele, vê o legado que ele deixou e, o mais importante, conecta tudo isso com as novas escravidões do nosso século e o nosso chamado. Para a gente entender de verdade a grandeza desse santo, primeiro a gente precisa viajar no tempo, lá para o século XIII. Era uma época bem complicada, marcada por uma crise dupla, uma verdadeira batalha que acontecia tanto no corpo quanto na alma e que ameaçava a cristandade por todos os lados. Pensem só no cenário. Na terra natal dele, no sul da França, tinha a heresia dos cátaros, que pregava uma ideia terrível, que o mundo material, incluindo o nosso corpo, era uma criação do mal. Ao mesmo tempo, na Espanha, para onde ele foi morar, os piratas sarracenos sequestravam cristãos aos milhares, escravizando seus corpos. Então, de um lado, o desprezo pelo corpo, do outro, a violação total dele. E o perigo para esses cristãos sequestrados ia muito, mas muito além do sofrimento físico. O verdadeiro terror, o que tirava o sono da igreja, era o que se chama de periculum fidei. Sabe o que é isso? É o risco extremo, constante, de, debaixo de tortura ou pelo simples desespero, a pessoa renegar a Cristo e perder a própria alma para sempre. E o mais incrível é que a vocação de São Pedro Nolasco foi uma resposta genial, inspirada por Deus, a essas duas ameaças ao mesmo tempo. Porque, ao se dedicar a resgatar o corpo físico do cativeiro, ele não só salvava vidas, mas também reafirmava, com a própria vida, que a criação é boa, que o corpo é bom, contrariando de frente a heresia que dizia o oposto. Ok, mas como essa missão nasceu? Vamos ver agora a jornada pessoal de Pedro Nolasco. A história dele é um exemplo perfeito de como Deus pega o nosso esforço humano, mesmo mais generoso, e eleva ao nível sobrenatural, uma missão capaz de mudar a história. A conversão dele, a sua metanoia, não foi bem aquela de um grande pecador que se arrepende. Foi, na verdade, uma radicalização da caridade que ele já vivia. A gente pode entender essa virada na vida dele em 3 passos bem claros, que o levaram de confiar em si mesmo para uma dependência total da graça de Deus. No começo, ele era um jovem comerciante muito rico e começou a usar a fortuna dele para resgatar cativos. Chegou a libertar 300 de uma vez só. Mas, logo a ficha caiu. Ele percebeu a dura realidade. O dinheiro dele, por mais que fosse muito, tinha fim. O dinheiro foi acabando e o número de escravos só crescia. Ele chegou a um ponto de quase desanimar, de ver que a sua boa vontade, a sua filantropia, simplesmente não dava conta do recado. E foi justamente nesse momento, no fundo do poço do fracasso humano, que o céu interveio. Na noite de 1º para 2 de agosto de 1218, a Virgem Maria apareceu para ele. E ela não ofereceu mais dinheiro. Ela pediu algo infinitamente maior. Que ele fundasse uma ordem religiosa com uma única missão: a redenção dos cativos. A obra deixaria de ser de Pedro Nolasco para ser de Deus. Mas, espera aí, o que é que pode alimentar uma missão tão humanamente impossível? Vamos entrar agora no motor espiritual por trás desse heroísmo todo, nas virtudes que moldaram o coração desses gigantes da fé. O segredo da santidade dele tem um nome: caridade heróica. Ele não só acreditava nas palavras de Cristo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, ele encarnou isso. A vida inteira dele foi a materialização desse mandamento. Mas atenção, não era uma caridade ingênua, sabe? A prudência dele era sobrenatural. Ele se tornou um verdadeiro estrategista da caridade. Ele conseguia se mover com a mesma naturalidade nos palácios de reis cristãos e nas cortes de soberanos muçulmanos. Sempre com um único foco: negociar a liberdade dos cristãos. E para fazer tudo isso, era preciso uma fortaleza gigantesca. Ele era um homem completamente destemido. Essas viagens que ele fazia para o norte da África eram praticamente uma sentença de morte. Ele e os irmãos dele enfrentavam espancamentos, apedrejamentos, a ameaça constante do martírio. E toda essa espiritualidade culmina em algo único, que é a alma da ordem dele, o famoso 4º voto. Além dos votos de pobreza, castidade e obediência, os mercedários fazem uma promessa a mais:
dar a própria vida, se for preciso, para salvar um cristão que está em perigo de perder a fé. O objetivo final não é a liberdade do corpo, mas a salvação da alma. Uma santidade desse calibre, claro, não fica só na vida pessoal, ela explode e transborda para a história. Vamos ver agora os frutos concretos, os resultados duradouros da vida de São Pedro Nolasco. O legado dele é simplesmente imenso. Ele fundou a Ordem das Mercês, que está aí, firme há mais de 800 anos, hoje em 23 países. Ele, na prática, institucionalizou a caridade heróica, criou um exército para essa missão, e com isso ele se tornou um verdadeiro patriarca de mártires. E os frutos de sangue vieram quase que na hora. Um dos primeiros companheiros dele, São Serápio, ficou como refém em Argel. O dinheiro do resgate não chegou a tempo e exigiram que ele renegasse a fé. Ele se recusou. O resultado? Um martírio brutal. Foi pregado numa cruz em X e desmembrado. Esse era o preço do quarto voto. Esse legado de fé e de martírio nos leva a uma questão central. Diante de uma vida tão entregue, qual é a essência de tudo isso? Qual é a pílula de sabedoria que a gente pode tirar daqui? A grande lição que São Pedro Nolasco nos deixa é essa distinção poderosíssima. A caridade cristã autêntica não é a mesma coisa que filantropia, não é só ajuda humanitária. É um ato sobrenatural, é a disposição heróica de arriscar absolutamente tudo para resgatar um irmão do perigo de perder a fé. Tá, mas por que falar de um santo do século XIII é tão importante hoje? A resposta é simples e direta. Porque o carisma dele foi dado à Igreja para combater também as novas formas de cativeiro do nosso tempo. E o próprio magistério da Igreja nos ajuda a enxergar essas novas prisões. A escravidão física, que continua existindo no tráfico de pessoas, na prostituição. A escravidão psicológica e química, nas dependências de drogas, de álcool. E o cativeiro ideológico, que é mais sutil, mas é devastador. O materialismo, o relativismo, que prendem a mente e levam ao desespero. E olhem só, a urgência dessa missão foi dita com todas as letras pelo Papa Francisco. Ele falou para os filhos espirituais de São Pedro Nolasco que hoje talvez existam mais escravos no mundo do que na época em que a ordem foi fundada. E deu uma ordem direta: procurai-as, vão atrás dessas novas escravidões. Então a gente chega à conclusão de que a vida de São Pedro Nolasco não é só uma bela história do passado para a gente admirar. Não é uma peça de museu. É um chamado à ação. É um espelho que reflete a missão de toda pessoa batizada no mundo de hoje. E é por isso que essa nossa análise termina com uma provocação, uma pergunta para a gente levar para a vida. Quais são as correntes, visíveis e invisíveis, que prendem as pessoas ao nosso redor? O dependente químico, a vítima do tráfico, a pessoa presa no desespero de uma ideologia sem Deus. A vida de São Pedro Nolasco nos desafia a sair da globalização da indiferença. Com a força da graça e em união com a Igreja, todos nós podemos ser instrumentos de redenção, prontos para uma ação heróica pela salvação das almas.